Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, e meu companheiro aqui de corrida, né? Fazer uma reflexão breve. Já conversamos bastante, já relacionamos muitos assuntos da vida. E por fim, surgiu uma pergunta, né? No começo. Hoje, se fosse o seu último dia, se o Criador falasse assim, ó, hoje é o seu último dia nessa terra, o que você faria? Foi o que eu perguntei pro Daniel, ele deu a resposta dele, eu falei o que eu penso, mas eu quero só fazer, aleluia, com que a reflexão hoje seja importante. Fosse o meu último dia, o último dia do Daniel, o último dia de quem está ouvindo, o que você faria? Bom, eu tenho um resuminho rápido sobre o bandido da cruz. Aquele homem que falou com Cristo para que fosse lembrado quando Jesus chegasse no paraíso. Ele foi, vamos dizer assim, muito sábio. Até hoje é um referencial de sabedoria, independente do que fez lá atrás. Porque ele descobriu que ele estava amarrado a uma cruz e não tinha mais jeito do corpo descer. Então, ele pensou rapidinho. E a minha alma? Então ele entregou para quem? Para Jesus, o centro da cruz. E hoje eu classifico a cruz como um corredor magnetizado. E eu classifico o pecado e as coisas do mundo como algemas de ferro. Bom, gente, para nós passarmos pelo corredor para chegarmos à vida eterna, nós não poderemos passar com algemas, coisas que nos aprisionam, porque senão nós vamos ficar no meio do corredor, como aquele outro bandido que falou, me tira daqui, e ele não podia sair. A cruz, ela é imantada, e ele estava aprisionado. Sabe o que acontece? Essa terra, ela nos ensina a mesma coisa. O magnetismo da terra puxa tudo que pertence a ela para baixo, e esse corpo pertence a ela. Nós somos puxados toda hora para o centro dela. Por isso que nós não conseguimos nos desprender. Mas Jesus Cristo, ele veio, nos falou do seu amor, nos falou de um Pai que nos aguarda, nos falou para nos desprendermos de todo pecado, toda lascívia, todo adultério, toda mentira, toda prostituição. Ele nos ensinou. E por isso, ele quis mostrar que esse tipo de algemas não vão nos permitir a passar livremente pelo corredor para chegarmos à vida eterna, porque nós vamos ficar presos a esse magnetismo que puxa e não deixa a gente passar. Por isso hoje Deus, ele tem nos ensinado, e hoje eu penso assim, aquele homem que encheu seu celeiro, bateu no peito e falou, agora descansa e goza, se anima, tranquilo, vai festejar. Foi perguntado a ele, se hoje lhe pedirem a tua alma, o que você dará em troca? Ele quis dizer, você está cheio de algemas, você só aumentou a quantidade de ferro ao seu corpo espiritual, e não tem jeito, você não vai passar. E fica uma reflexão hoje, se fosse o seu último dia, o que você faria? Aleluia, glória a Deus. Essa passagem da cruz, muitos têm como, tem essa passagem como desculpa, né? Onde o ladrão, ele se redimiu num último momento, no último estágio da vida dele. E muitos usam essa passagem como desculpa, dizendo assim, eu vou aproveitar a vida, vou fazer tudo que eu gosto, tudo que a minha carne gosta, porque quando chegar lá no último momento, eu vou e peço a minha desculpa e faço o meu conserto com Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. O tempo está passando muito rápido, o tempo ele se abreviou. Então, se Deus nos chama agora, e aí? Então, o momento é agora. Faça o seu legado de bondade, de amor, de justiça agora. Porque amanhã só pertence a Deus. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a uma fração de segundo. Então, o teu momento é agora. Jesus pode te chamar neste momento. Então, deixe o seu legado no momento que você pode. Não para a última hora, onde você pode não ter a mesma oportunidade que aquele ladrão lá na cruz, entendeu? Então faça o seu legado de amor, de justiça, de bondade, de lealdade
enquanto você tem a esperança. Porque depois que elas fossem embora, Já era. já era. Amém? Amém. Então a gente finaliza assim, dizendo, né, que tudo isso aconteceu, o fenômeno da cruz. Jesus estava lá mostrando que todo corpo que tem muito metal, entre aspas, ele vai ficar preso lá. Como Jesus não tinha isso, ele foi desprendido, ressuscitou ao terceiro dia e não foi mais achado, porque ele foi transformado, regenerado e subiu para estar ao nosso favor diante do Pai. Como o Daniel acabou de falar, não deixe para o último dia para fazer todo um planejamento, como o brasileiro tem costume de fazer isso na última hora. Mas vamos fazendo como se hoje fosse o último dia. Hoje é o meu último dia. Eu vou fazer o meu melhor. Então você que está destruindo relacionamento de pai, de mãe, de filhos, você que tem uma mãe, um pai, você que tem um padrasto, você que tem uma esposa, um esposo, o que você faz no relacionamento social com as pessoas? Você massacra e depois diz eu tô certo? Você só está se prendendo mais. Muita algema. E o corredor para a vida eterna não admite. Por isso que cada palavrinha é tida como algema. Quando Deus fala assim, o mentiroso não vai entrar. Não vai entrar. Ele diz de algumas características em Apocalipse de que não vão entrar. Porque isso são algemas poderosas na alma. E não deixa a gente se libertar. Tá bom? Que Deus venha abençoar. Vamos refletir e saber. Hoje é o meu último dia. Eu vou fazer melhor. Louvado seja o nome do Senhor. A paz.